Capítulo 13. Nicholas Flamel. Dumbledore convencera Harry a não voltar a procurar o espelho dos invisíveis. Portanto, durante o resto das férias de Natal, o manto da invisibilidade ficou dobrado no fundo da mala de Harry. Ele bem tentava esquecer o que tinha visto naquele espelho, mas não era capaz. Começou a ter pesadelos. Sonhava sempre com os pais a desaparecerem numa explosão de luz verde enquanto uma voz aguda se ria às gargalhadas. Estás a ver que o Dumbledore tinha razão. O espelho podia levar-te à loucura, disse o Ron quando ele lhe contou aqueles sonhos. Hermione, que regressou um dia antes do começo das aulas, viu as coisas de uma perspectiva diferente. Ficou horrorizada com a ideia do Harry andar 3 noites a fio a vaguear pela escola. E se o Filch te tivesse apanhado? E desapontada por ele não ter descoberto pelo menos quem era o Flamel. Tinham perdido praticamente a esperança de encontrar Flamel num dos livros da biblioteca, apesar de Harry continuar a ter a certeza de que tinha lido o nome dele em qualquer lado. Mas mal as aulas começaram, recomeçou o sistema de visitas rápidas à biblioteca entre uma aula e outra. O tempo de que Harry dispunha era agora bastante reduzido devido ao recomeço dos treinos de Quidditch. O Wood estava a exigir cada vez mais da equipa. Nem a chuva infindável que viera substituir a neve conseguira quebrar-lhe o ânimo. Os Weasley se queixavam-se de que ele estava a ficar fanático, mas Harry estava com Wood. Se ganhassem o próximo jogo contra os Hufflepuff, ultrapassariam os Slytherin como a equipa vencedora do campeonato pela primeira vez em 7 anos. Além de querer vencer, Harry descobriu que tinha menos pesadelos quando chegava à cama bastante cansado dos treinos. Foi então que, durante um treino particularmente molhado e cheio de lama, o Wood lhes deu aquela péssima notícia. Tinha acabado de ralhar com os Weasleys, que, na brincadeira, não paravam de se bombardear um ao outro fingindo cair das vassouras. "Vocês parem imediatamente de criar confusão", gritou. "É esse tipo de coisa que pode levar-nos a perder o campeonato. O Snape vai arbitrar desta vez e pode agarrar-se a qualquer coisa para retirar pontos aos Gryffindor." George Weasley caiu mesmo da vassoura ao ouvir estas palavras. "Snape vai arbitrar?", balbuciou com a boca cheia de lama. "Mas ele nunca arbitrou um jogo de Quidditch. Não vai ser justo connosco se ultrapassarmos os Slytherin." O resto do clube pôs-se do lado de George, protestando. "Não é por minha culpa", disse o Wood. "Mas temos de garantir um jogo tão limpo que o Snape não tenha qualquer motivo para implicar connosco." Estava tudo muito bem, pensou Harry, mas ele tinha outra razão para não querer o Snape por perto enquanto jogava Quidditch. O resto dos jogadores juntou-se para falar, no final do treino, mas Harry foi direito à sala comum dos Gryffindor, onde encontrou o Ron e a Hermione a jogarem xadrez. Era o único jogo em que a Hermione costumava perder, o que, segundo Ron, lhe fazia muito bem. "Não falem comigo agora", disse Ron quando Harry se sentou ao lado dele. "Preciso de concentração." Mas ao ver a expressão do amigo, perguntou: "O que é que se passa? Estás com um aspecto horrível." Baixinho, para que ninguém mais ouvisse, Harry contou-lhes a súbita e sinistra intenção do Snape de arbitrar um jogo de Quidditch. "Não jogues", disse Hermione de imediato. "Diz que estás doente", lembrou o Ron. "Fiz que partiste uma perna", sugeriu Hermione. "Parte mesmo uma perna", aconselhou o Ron. "Não posso", disse o Harry. "Não há nenhum seeker suplente. Se eu lhes faltar, os Gryffindor não poderão jogar." Nesse momento, Neville entrou de roldão na sala comum. Todos se perguntaram como é que ele conseguira subir pelo buraco do retrato, uma vez que trazia as pernas presas uma à outra, com aquilo que identificaram de imediato como sendo o feitiço das pernas amarradas. Devia ter tido de saltar como um coelho durante todo o caminho até chegar à torre dos Gryffindor. Todos se partiram a rir, com exceção de Hermione, que, sem perder tempo, pôs em prática a contra-magia. As pernas do Neville afastaram-se e ele pôs-se de pé a tremer. "O que é que aconteceu?", perguntou-lhe Hermione, ajudando-o a sentar-se junto de Harry e Ron. "O Malfoy", disse o Neville a tremer. "Encontrei-o fora da biblioteca. Disse que andava à procura de alguém em quem praticar." "Vai já ter com a professora McGonagall e comunica-lhe isso", disse Hermione peremptoriamente. Neville fez que não com a cabeça. "Não quero mais problemas", sussurrou.
Tens de o enfrentar, Neville, aconselhou Ron. Ele está habituado a passar por cima de toda a gente, mas não é por isso que vamos deitar-nos no chão e facilitar-lhe a vida. Não precisas de me dizer que eu não sou o suficientemente corajoso para estar nos Gryffindor. O Malfoy já me disse, balbuciou Neville. Harry meteu a mão no bolso da capa, retirou de lá um sapo de chocolate, o último da caixa que a Hermione lhe oferecera no Natal, e deu-o ao Neville, que parecia ir começar a chorar. Tu vales mais do que 12 Malfoys, disse o Harry. O chapéu selecionador escolheu-te para os Gryffindor ou não? Onde é que está o Malfoy? Nos nojentos Slytherin. Os lábios do Neville esboçaram um tenue sorriso enquanto desembrulhava o sapo. Obrigado, Harry. Acho que me vou deitar. Queres este cromo? Tu fazes coleção ou não fazes? Enquanto o Neville se afastava, Harry olhou para o cromo do feiticeiro famoso. Dumbledore de novo, disse. Foi o primeiro que eu... Estremeceu, os olhos fixos na parte de trás do cromo. Em seguida, olhou para Ron e Hermione. Encontrei-o, murmurou. Encontrei o Flamel. Eu disse-vos que tinha lido sobre ele no comboio quando vinha para cá. Ouçam isto. O professor Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado o mago negro Grindelwald em 1945 pela descoberta de 12 utilizações para o sangue de dragão e pelo seu trabalho alquímico juntamente com o seu colega Nicholas Flamel. Hermione deu 2 saltos de contente. Não se mostrava tão entusiasmada desde o dia em que recebera a nota do seu primeiro trabalho de casa. Fiquem aí, disse ela, e correu pelas escadas acima até à camarata das raparigas. Harry e Ron mal tiveram tempo de trocar um olhar de espanto e já ela estava de volta com um enorme livro nas mãos. Nunca me lembrei de procurar aqui, murmurou excitado. Trouxe-o da biblioteca há umas semanas porque me pareceu uma coisa leve para ir lendo aos bocadinhos. Leve? Disse o Ron. Mas Hermione mandou-o ficar quieto e começou a procurar nervosamente em todas as páginas, resmungando sozinha. Por fim encontrou aquilo de que estava à espera. Eu sabia. Já podemos falar? Perguntou o Ron, mas ela nem lhe deu resposta. Nicholas Flamel, leu dramaticamente. É o único autor conhecido da Pedra Filosofal. A frase não teve o impacto que ela esperava. A pedra quê? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Oh, francamente, vocês não leem nada. Vejam aqui. Pôs-lhes o livro na frente e Harry e Ron leram. O antigo estudo da alquimia relaciona-se com a construção da Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes fabulosos. A pedra transforma qualquer metal em ouro puro. Produz também o elixir da vida que tornará imortal aquele que o beber. Tem havido muitas referências à Pedra Filosofal ao longo dos séculos, mas a única que de facto existe pertence ao Sr. Nicholas Flamel, que festejou o ano passado o aniversário dos seus 665 anos, o que leva a uma vida tranquila em Devon com a sua mulher Perenelle, de 658 anos. Estão a ver, disse Hermione, quando Harry e Ron terminaram. O cão deve estar a guardar a Pedra Filosofal do Flamel. Aposto que ele pediu ao Dumbledore que tomasse conta dela, não só porque são amigos, mas também porque devia calcular que alguém andava a tentar roubá-la. Por isso quis a pedra fora de Gringotts. Uma pedra que faz ouro e nos impede de morrer, disse o Harry. Não admira que o Snape ande atrás dela. Qualquer um andaria. E não admira que não conseguíssemos encontrar o Flamel no estudo dos novos desenvolvimentos da feitiçaria, disse o Ron. Ele não é propriamente novo, com 665 anos de idade. Na manhã seguinte, na aula de defesa contra as artes das trevas, enquanto tiravam apontamentos sobre as diferentes maneiras de tratar as dentadas dos lobisomens, Harry e Ron discutiam ainda o que cada um deles faria se tivesse uma pedra filosofal. Só quando Ron disse que comprava uma equipa de Quidditch só para ele, é que Harry voltou a lembrar-se do Snape e do jogo que o esperava. Eu vou jogar, disse ele ao Ron e à Hermione. Se não o fizer, todos os Slytherin vão ficar a pensar que tenho medo de enfrentar o Snape. Vou mostrar-lhes. Acabam-se-lhes logo os sorrisinhos todos se ganharmos o jogo. Desde que não tenhamos que te trazer de rastros do estádio, disse Hermione. À medida que o jogo se aproximava, Harry ia ficando cada vez mais nervoso, apesar de não dizer nada ao Ron nem à Hermione. O resto da equipa também não estava propriamente calma. A ideia de vencer os Slytherin no campeonato de clubes era maravilhosa,
Havia 7 anos que ninguém conseguia fazê-lo. Mas será que iam ter essa oportunidade com um árbitro tão parcial? Harry não sabia se era imaginação sua ou não, mas parecia estar sempre a dar de caras com Snape, para onde quer que se dirigisse. Chegou a pensar se ele não andaria a segui-lo, na tentativa de o encontrar a sós. As aulas de poções estavam a transformar-se na tortura semanal. O Snape era tão horroroso com o Harry. Será que ele descobrira que eles sabiam da pedra filosofal? Harry não via como tal seria possível. Contudo, tinha por vezes a pavorosa sensação de que ele conseguia ler-lhe os pensamentos. Harry sabia que quando, na tarde seguinte, Ron e Hermione lhe desejaram boa sorte, antes de ele entrar para os vestiários, nenhum deles tinha a certeza absoluta de voltar a vê-lo vivo. E esse pensamento não era propriamente reconfortante. Harry quase não ouviu uma palavra do discurso de incentivo do Wood, enquanto vestia o traje de Quidditch e pegava na sua Nimbus 2000. Enquanto isso, Ron e Hermione tinham arranjado lugar nas bancadas, ao lado do Neville, que não compreendia por que motivo eles estavam tão pálidos e preocupados, nem porque se tinham lembrado de levar para o jogo as suas varinhas. Do mesmo modo, Harry ignorava por completo que Ron e Hermione tinham andado a praticar, às escondidas, o feitiço das pernas amarradas, ideia que lhes fora dada pelo modo como Malfoy o usara com Neville, e estavam agora prontos a pô-lo em prática contra Snape, à primeira tentativa deste fazer mal ao Harry. Não te esqueças, é Locomotor Mortis, murmurou Hermione, enquanto Ron escondia a varinha dentro da manga. Eu sei, rabujou ele, não chateies. De novo no vestiário, Wood chamara Harry à parte. Não quero pressionar-te, Potter, mas se houve um dia em que agarrar a Snitch fosse fundamental, esse dia é hoje. Vê se consegues acabar o jogo antes que o Snape favoreça demasiado os Hufflepuff. Está lá fora a escola em peso, disse Fred Weasley, espreitando pela porta. Até, com o escafandro, até o Dumbledore veio assistir. O coração de Harry deu um salto. Dumbledore? Repetiu, dirigindo-se à porta para ter a certeza. Era verdade. Aquela barba prateada não enganava ninguém. Harry teve vontade de rir bem alto, tal foi o seu alívio. Estava salvo. O Snape não teria coragem de tentar fazer-lhe mal na presença do Dumbledore. Talvez fosse por isso que tinha um ar tão mal disposto enquanto as equipas entravam no campo. Facto que o Ron também notou. Nunca vi o Snape com um ar tão mesquinho, comentou ele com Hermione. Olha, começaram. Ouch! Alguém acabava de atingir Ron na nuca. Fora Malfoy. Desculpa, Weasley, não te vi. Malfoy esboçou um largo sorriso irónico, envolvendo o Crabbe e o Goyle. Gostava de saber quanto tempo o Potter vai aguentar-se desta vez em cima da vassoura. Alguém quer apostar? Weasley? Ron não lhe respondeu. O Snape tinha acabado de conceder aos Hufflepuff um penalti porque George Weasley lhes arremessara uma bludger. Hermione, que fazia figas no colo, tinha os olhos fixos em Harry, que voava em círculos sobre o jogo como um falcão, em busca de snitches. Sabes como é que, na minha opinião, eles escolhem os jogadores para os Gryffindor? Disse Malfoy bem alto, alguns minutos mais tarde, enquanto Snape concedia aos Hufflepuff outro penalti, sem motivo nenhum. São as pessoas de quem eles têm pena. Olha o Potter, que não tem pai nem mãe, os Weasley, que não têm onde cair mortos. Tu deverias estar lá também, Longbottom. Não tens miolos. Neville ficou vermelho como um pimentão, mas voltou-se no lugar, olhando Malfoy bem nos olhos. Eu valho 12 de ti, gaguejou. Malfoy, Crabbe e Goyle rebolaram-se a rir, mas o Ron, não querendo desviar os olhos do jogo, disse: Isso mesmo, Neville. Longbottom, se os miolos fossem ouro, tu eras mais pobre do que o Weasley, e olha que ele já é mais pobre do que a pobreza. Os nervos de Ron estavam já em franja por causa de Harry. Estou a avisar-te, Malfoy. Voltas a abrir a boca e eu... Ron, disse subitamente Hermione. Olha o Harry. O quê? Onde? Harry fizera uma descida espetacular que merecera gritos e ovações de todo o público. Hermione pôs-se de pé com os dedos cruzados em frente da boca, enquanto Harry mergulhava direito ao chão, como uma bala. Estás com sorte, Weasley. O teu amigo deve ter avistado 10 tostões no chão, disse o Malfoy. Ron deu um salto e antes que Malfoy tivesse tido tempo de perceber o que se passava, já estava em cima dele atirando-o ao chão. Neville hesitou, mas acabou por saltar pelas costas do assento para ir ajudar.
Vá lá, Harry, gritava Hermione, saltando no lugar para ver melhor a velocidade com que Harry descia direito a Snape. Não reparara sequer que o Malfoy e o Ron rebolavam pelo chão, nem dera pelo tumulto e pelos gritos vindos do turbilhão de socos e murros entre o Neville, o Crabbe e o Goyle. Lá em cima, no ar, Snape voltou a vassoura mesmo a tempo de ver algo escarlate passar por ele, falhando por centímetros. No segundo seguinte, Harry tinha terminado o mergulho. Com o braço no ar, vitorioso, mostrava a Snitch que tinha na mão. As bancadas quase vieram abaixo. Era um recorde que nunca fora atingido. Jamais a Snitch tinha sido agarrada em tão pouco tempo. Ron, Ron, onde estás? O jogo acabou. O Harry venceu. Ganhamos. Os Gryffindors estão na frente. Gritava Hermione, dançando e abraçando a Parvati Patil, que estava sentada na fila da frente. Harry saltou da vassoura a centímetros do chão. Mal podia acreditar. Tinha conseguido. O jogo terminara. Durara apenas 5 minutos. Quando os Gryffindor começaram a encher o campo, Harry viu Snape a aterrar perto dele, pálido e de lábios cerrados. Harry sentiu então uma mão no ombro e olhou para o rosto sorridente de Dumbledore. Muito bem, disse Dumbledore baixinho, para que só Harry pudesse ouvir. É bom ver que não ficaste perturbado com aquele espelho e que tens trabalhado a sério. Excelente. Snape cuspiu causticamente para o chão. Pouco depois, Harry saiu sozinho do vestiário para guardar a Nimbus 2000 no barracão das vassouras. Não se lembrava de alguma vez ter estado tão feliz. Fizera algo de que podia, a partir de agora, orgulhar-se. Ninguém voltaria a dizer-lhe que só era famoso pelo nome que tinha. O ar do anoitecer nunca lhe parecera tão doce e agradável. Caminhou sobre a relva macia, revivendo aqueles momentos de uma hora antes. Os Gryffindor a correrem para o levantarem em ombros, o Ron e a Hermione lá longe aos saltos, o Ron vibrando de alegria, apesar de ter o nariz todo a sangrar. Chegou ao barracão, encostou-se à porta de madeira e olhou para cima, para Hogwarts, com as suas janelas avermelhadas pelo pôr do sol. Gryffindor a liderar. Ele conseguira, ia mostrar ao Snape. E por falar em Snape, uma silhueta encarapuçada desceu sorrateiramente os degraus da frente do castelo. Não querendo obviamente ser visto, avançou tão rápido quanto lhe foi possível em direção à floresta proibida. A vitória foi-se apagando da mente de Harry enquanto a observava. Reconheceu o cochear daquela silhueta. O Snape a esgueirar-se para a floresta proibida enquanto todos os outros estavam a jantar. O que é que se passaria? Harry saltou de novo para a Nimbus 2000 e arrancou. Deslizando silenciosamente por sobre o castelo, viu Snape entrar na floresta a correr. Seguiu-o. As árvores eram tão espessas que ele não conseguia vislumbrá-lo. Voou em círculos cada vez mais baixos, tocando os ramos cimeiros das árvores até que ouviu vozes. Planou em direção a elas e, em seguida, aterrou sem fazer barulho no alto de uma faia. Trepou com todo o cuidado ao longo das pernadas, bem agarrado à vassoura, tentando espreitar através das folhas. Lá embaixo, numa espécie de clareira cheia de sombras, estava Snape, mas não se encontrava sozinho. Quirrell fazia-lhe companhia. Harry não conseguia ver o olhar dele, mas gaguejava como nunca. Esticou-se, tentando perceber as suas palavras. Não sei porque quis encontrar-se comigo logo aqui, Severus. Oh, porque se trata de uma conversa em particular, disse Snape na sua voz gelada. Ao fim e ao cabo, os estudantes não devem saber da pedra filosofal. Harry inclinou-se para a frente. O Quirrell gaguejava e Snape interrompeu-o. Já conseguiu descobrir o meio de passarmos por aquela besta do cão do Hagrid? Mas Severus, eu... Você não me quer ter como inimigo. Ou quer, Quirrell? Disse o Snape, dando um passo em direção a ele. Eu não sei o que você... Sabe muito bem o que eu quero dizer. Um mocho piou tão alto que Harry quase caiu da árvore abaixo. Equilibrou-se a tempo de ouvir o Snape a dizer: o seu bocadinho de hocus-pocus. Estou à espera. Mas eu não sei. Muito bem, cortou Snape. Vamos voltar a ter uma conversinha muito em breve, quando você tiver tido tempo de repensar e decidir a quem quer ser leal. Lançou o manto sobre a cabeça e desapareceu da clareira.
Estava a escurecer muito rapidamente, mas Harry ainda conseguiu ver o Quirrell imóvel, como que petrificado. Harry, onde é que tens estado? Perguntou Hermione, na sua voz aguda. Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Gritava o Ron, dando palmadas nas costas do amigo. Deixei o Malfoy com um olho negro e o Neville bateu-se sozinho contra o Crabbe e o Goyle. Ele ainda está magoado, mas a Madame Pomfrey diz que vai ficar bem. E falando em mostrar ao Slytherin, estava toda a gente à tua espera na sala comum. Estamos a festejar. O Fred e o George esfanaram uns bolos e umas coisas das cozinhas. Esqueçam isso agora, disse Harry sem folgo. Vamos procurar uma sala vazia. Esperem só até ouvirem o que tenho para vos contar. Harry assegurou-se de que o Peeves não estava lá dentro antes de fechar a porta atrás de si e, em seguida, contou-lhes o que tinha visto e ouvido. Portanto, estávamos certos. É a pedra filosofal e o Snape está a tentar obrigar o Quirrell a ajudá-lo a roubá-la. Perguntou-lhe se ele sabia como passar pelo Fluffy e disse qualquer coisa sobre o Hocus Pocus do Quirrell. Suponho que deve haver outras coisas a guardar a pedra além do Fluffy. Encantamentos, provavelmente, e o Quirrell deve ter feito um feitiço qualquer contra as artes das trevas de que o Snape precisa para conseguir passar. Queres com isso dizer que a pedra só está a salvo enquanto o Quirrell fizer frente ao Snape? Perguntou alarmada Hermione. Ela vai sair dali na próxima terça-feira, lembrou Ron. Mas a única que de facto existe pertence ao Sr. Nicholas Flamel, que festejou o ano passado o seu sexagésimo... Cadê-me? O seu aniversário...